meu nobre gafanhoto do sertão de Miriti, como você está? Beleza? Que bom, que bom. Fico muito contente que vocês estejam bem. Lembrando que, como sempre, como de costume, daqui a pouco nós estaremos nos encontrando pelo chat, tá? E farei mais alguns comentários específicos. Por isso, durante a aula, durante aí a minha explanação referente a isso, eu peço encarecidamente que vocês façam as anotações de vocês, vão colocando aí as dúvidas e tudo mais, para nós irmos discutindo a respeito disso. Belezinha? Fico muito contente em estar aqui mais uma vez, né? No nosso encontro semanal. Muito importante isso para nós irmos mantendo a nossa rotina. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, tá, sobre as divisões do cristianismo e do islamismo, lá na página 151, capítulo 8. Tá? O livro didático de vocês não vai falar da divisão do cristianismo, certo? Eu quis fazer um complemento aí, eu vou complementar e vou mostrar um pouquinho das divisões que existem dentro do cristianismo para nós entendermos. Mas o foco principal dessa divisão é a divisão do islamismo. Por que a divisão do islamismo? O foco principal, né, nosso aqui vai ser a divisão do islamismo, justamente porque o islamismo é, tá, aquilo que nos interessa para nós entendermos lá no capítulo 9 a questão do início dos conflitos no Oriente Médio. Então nós precisamos destacar e o primordial é o nosso islamismo. Beleza? Então tá bom. Deixa eu ficar um pouco maior aqui. Faz tempo que eu estou querendo ficar maior para ficar mais bonito. Né? Quanto mais maior, mais bonito. Cabelinho feito, barbinha grande, pouca barba, né? Mas estamos aí, né? Isso aí que é o importante. Um beijo a todos vocês. Vamos para o que nos interessa. Vamos lá. Lembrando, né, como eu prometi para vocês, que tinha cortado aqui, eu até expliquei para vocês no nosso chat, tira dúvidas e tudo mais, né, a questão das divisões do judaísmo, cristianismo e islamismo, né, nós temos ali a questão do próprio judaísmo, onde surgiu, né, nós vamos entender muçulmanos e judeus, nós vamos entender que aí é o berço desses conflitos. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui a Palestina, a cidade de Jerusalém, né? Eu tenho Jerusalém aqui, ó. Vê? Deixa eu fazer um negócio aqui enquanto isso, né? Eu tenho Jerusalém. Meu Deus. Eu tenho Jerusalém, ó. Observem Jerusalém aqui, ó. Onde eu tenho Jerusalém, tá? É o quê? É a cidade sagrada para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então, nós vamos entender que o berço desse conflito vai estar aí justamente por causa disso, mas isso tudo lá na frente. Mas já para nós irmos alinhando e entendendo que esses conflitos eles vão surgir em um único lugar que nós chamamos de Terra Santa. Depois eles vão se espalhando para várias regiões do planeta. Tá? E por último, eu tenho ali a questão do islamismo, que é a mais jovem dessas três religiões, surgiu no Golfo Arábico, tá? Depois ali juntamente com a Pérsia, né, com o Golfo Pérsico, que eu tenho aqui, nessa região do Irã, que é o Golfo Pérsico. Quer ver? Região aqui, ó. Né? Eu tenho essa região aqui, que é a região do Golfo Pérsico e tudo mais. Né? Então eu tenho essas características, eu tenho os muçulmanos que foram Deus que mandou lá as leis para Maomé, Maomé recebeu essas leis, transformou e fez um exército, fez um império, criou um império, onde ele mandava em tudo. Então esses são os primórdios, isso é o início do surgimento dessas religiões, e agora especificamente, nós vamos ver, né, além de tudo, surgimento dessas religiões, nós vamos entender que elas têm algumas coisas relacionadas e são ligadas. Por exemplo, que nós vimos lá, o anjo Gabriel. Né? O anjo Gabriel é o mesmo anjo, vou ficar maior aqui, nós estamos falando em anjo, né? O anjo vai ficar grande aqui também. Né? Nós temos aqui o anjo Gabriel, esse danado aqui, ó.
Esse é o anjo Gabriel. É o mesmo anjo danado aqui que está fazendo o quê? O anjo Gabriel está anunciando que Maria vai ter um filho, Salvador, né? E ao mesmo tempo está anunciando para Maomé, está entregando as leis de Deus para Maomé, e assim Maomé vai surgir, vai fundar uma nova religião, que é o islamismo, né? Então, por isso, essas religiões elas apresentam algumas características, que, por exemplo, é a questão dos anjos e tudo mais, né? E o islamismo, ele considera os profetas do Velho e do Novo Testamento. Então, eu, por exemplo, eu pego pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento e faço uma única só. A Bíblia Sagrada também faz isso. Nós pegamos o Antigo Testamento, que é antes de Jesus Cristo, e nós pegamos o Novo Testamento, que é depois de Jesus Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é um mensageiro no islamismo muito respeitado. Tá? Eles entendem Jesus Cristo, eles conhecem Jesus Cristo, eles sabem da existência de Jesus Cristo, e eles entendem que Jesus Cristo foi uma pessoa muito importante. Então, eles consideram Jesus Cristo como um mensageiro muito respeitado. Maomé, claro, sendo mais importante, pois nasceu por último e recebeu as ordens diretas de Alá. Por isso, essa religião nova, né? Ou seja, eu tive um homem que recebeu as instruções de Alá, do Deus, né? Imagina, então, se esse cara, tudo que ele falar é verdade absoluta. Então, de 610 até 632, que depois de Cristo foi o ano que ele, desde quando ele recebeu as instruções até a sua morte, ele governou durante 20 e poucos anos, ele mandou em tudo, ele criou exércitos e ele expandiu o Império Muçulmano. Ele fez uma expansão enorme. Então, isso vem dizer, vem mostrar o poder da religião nesse sentido, né? E esses conflitos vão surgir por causa de um fenômeno, de um evento que aconteceu aí durante 3 ou 4 séculos, que foram as cruzadas. As cruzadas nós conhecemos também como um domínio cristão. O que é uma cruzada? O que é uma cruzada? Né? Cruzada é o seguinte, eu tenho um mapa aqui, tá? Vocês podem observar aí esse mapa mostrando algumas cruzadas que existiram. Basicamente era o seguinte, eu tenho aqui, meu Deus, eu tenho aqui, tá? A região de quem? Tem aqui a região de Edessa, de Antioquia, Damasco, São João d'Acre, Jerusalém, Damieta, Niceia, Constantinopla. Eu tenho uma região aqui, tá? Que é uma região onde eu tenho um predomínio de árabes, de muçulmanos. Tá? Aí o que acontecia? Essa região aqui, como Paris, como Gênova, como Marsella, como Pisa, como Toulouse, como Canterbury, como Ratisbona, como Londres, eu tenho os cristãos. Então eu tenho uma religião aqui, ó, eu tenho aqui uma religião, e aqui eu tenho um outro tipo de religião. Quem que eu tenho aqui? Tenho católicos, né? Tenho cristãos. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho muçulmanos, eu tenho árabes. Então agora o que vai acontecer? Os governos, né, os reinos até então, juntamente com a Igreja Católica, o Papa, vai ordenar que tropas saiam desses reinos, como dessas regiões, desses feudos, como Gênova e tudo, e caminhem e marchem em direção ao Oriente Médio e ataquem, dominem, conquistem, principalmente as cidades sagradas. Então essas são as características das cruzadas, que é o movimento que partia da Europa Ocidental em direção à Terra Santa. Ou seja, qual é a Terra Santa? Terra Santa é Jerusalém. O Oriente Médio, Jerusalém, é aquilo que nós chamamos de Terra Santa. A Terra Santa para os cristãos, a Terra Santa para os judeus e a Terra Santa para os muçulmanos. Ocupar as cidades e manter sob domínio cristão. Ou seja, já existia um medo em que os muçulmanos iriam invadir mais, o Império Muçulmano iria invadir mais, eu ficaria sem território. Então eu vou fazer o quê? Eu vou invadir. É mais prático eu fazer isso, é mais fácil eu fazer isso. Eu saio daqui e vou causar uma invasão no Oriente Médio. Tá? Estenderam-se entre os séculos, olhem bem os séculos lá que estenderam, 11 e 13. Ou seja, durante aí 200 anos, né, 300 anos, em média mais ou menos,
houveram as cruzadas. Nós estamos falando do ápice, tá? Nós estamos falando do ápice do século X, nós estamos falando dos anos 1000 e pouco. Nós estamos falando de uma Europa extremamente feudal. Nós não estamos falando nem de Idade Média ainda. Nós estamos quase no início da Idade Média. Né? No final das cruzadas, nós estamos falando do início da Idade Média. Logo depois, nós vamos entender que houveram fragmentações das religiões. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que surge o protestantismo de Martim Lutero, lá no século XV. Depois, nós vamos entender que houve a fragmentação ainda e surgiu a Igreja Anglicana, que é a Igreja do Reino Unido, da Inglaterra. Então, nós vamos entendendo que existem essas características. Eram rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Ao mesmo tempo, eles saíam para dominar e conquistar essas regiões e também negociar. Fazer rotas comerciais, negociar produtos, né, dentro desses fatores. Não eram conflitos somente por diferenças de religião, mas por questões econômicas. Ou seja, aqui, ó, o grande império romano, né, o grande império sacro, germânico romano, católico, né, sacro já vem de sacro, né, era um império que estava querendo expandir, querendo ser o superior. Então, ao querer ser o superior, a expandir e fazer tudo isso, não era por questão de religião, não é porque os árabes iam dominar. Né? Os árabes estão vindo aqui, os muçulmanos estão vindo aqui. Mas o principal pretexto disso tudo era fazer com que? Era fazer com que eu seja superior ao outro império. Legal, né? É igual eu sobre vocês. Eu sou superior a vocês. É a mesma coisa. Beleza? Obrigado. Tá? Ah, meu Deus. E eu e as minhas, né, características, as minhas divisões e meus slides, aquela coisa bagunçada. Vamos lá. Agora vamos falar da divisão do cristianismo e do islamismo. Beleza? Vamos falar, primeira coisa, vamos falar sobre a divisão do cristianismo. O cristianismo, houve essa divisão, né? A partir de algumas outras, né, dentro dessa religião houveram divisões, né? Então eu tenho o quê? Uma grande religião cristã, que é o catolicismo, com seus 23 ritos, ou seja, o catolicismo é dividido em 23 partes diferentes. Sabe a missa enquanto o padre ergue lá a hóstia, do mesmo modo a fina ceia, toma um cálice em suas mãos, aquela coisa toda, tá? Então são 23 ritos diferentes em relação a isso, né? Eu tenho o nestorianismo, que são duas igrejas, depois vocês podem fazendo as pesquisas e vendo que tipo de igrejas são essas. Eu tenho o protestantismo, que o protestantismo, aí é aquela que nós chamamos, tá, de luteranos, né, que vem de Martim Lutero, calvinistas que vem de Calvino. Eu tenho os anglicanos, que é a igreja da Rainha Elizabeth, aquela mulher, aquela velha que não morre nunca. Eu tenho os adventistas, né, do sétimo dia. Eu tenho os puritanos, que é uma religião principalmente ligada aos Estados Unidos, no processo de início de colonização daquela colônia. E eu tenho os batistas. São exemplos, tá, de protestantes. Não significa que eu não tenho mais. Eu tenho mais exemplos, mas eu trouxe só alguns para vocês irem entendendo, né? Eu tenho também as igrejas ortodoxas orientais, a região da Ucrânia, a região da Rússia, né, Lituânia, Estônia, parte mais oriental da Europa, que segue ritos ortodoxos, mas também são ligados ao catolicismo, ao cristianismo. E as igrejas realmente ortodoxas. Dentro dessas igrejas ainda eu tenho o restauracionismo. O que significa o restauracionismo? Pessoal, eu achei interessante, principalmente, tá, essa do restauracionismo. Por quê? Tá? Eu achei interessante por um motivo. Eles acreditam que nós temos, dentro do cristianismo, eles entendem que Jesus Cristo é uma pessoa importante, né, tem Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eles levam a natureza, o Deus natureza. Eles entendem a ciência também como primordial e importante. Eles não levam somente em consideração a Bíblia Sagrada e tudo. Eles levam aquilo que nós entendemos também como as leis da natureza, a evolução e tudo mais. Então, eles já partem de um outro princípio. Eu acho também isso que fica muito, mas muito interessante. E eu tenho os antes-trinitarianos, ou seja, eles não são adeptos, eles não acreditam, por exemplo, nos ritos trinitarianos. Por exemplo, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não acreditam nisso.
Eles acreditam apenas em uma lógica de Cristo. Então, para a gente entender isso, eu acho isso fantástico, muito interessante, para a gente começar a entender os ritos dentro, e para vocês verem que existem divisões. Só que a divisão que realmente nos interessa aqui é a divisão que nós vamos falar agora, tá? Nós vamos conhecer como a divisão do islamismo, que é essa que vai ser o berço dos conflitos futuros que nós vamos estudar lá nos outros capítulos e tudo mais. Tá? Então nós vamos falar agora sobre o islamismo. O islamismo, estão lembrados, né, que foi através do profeta Maomé, né? Então nós temos que lembrar que esse aqui é o profeta Maomé, né? Então, ao lembrar do profeta Maomé, eu preciso lembrar que ele é o pai do islamismo, né? Ele é o pai do islamismo. Ele se converteu em um líder religioso e também um líder político. É isso que agora nós vamos ter que deixar bem claro. Ele é líder político também. Então, nós vamos entender que o islamismo, além de ser uma religião, vai também ser uma forma política. E ao ser também uma forma política, é aí que vão gerar alguns conflitos futuros, quando nós vamos entender a subdivisão do islamismo. Até então, o islamismo é um só. Não existe xiitas e não existe sunitas. Nada disso. Isso vem surgir depois, tá? Porque, além de tudo, ele foi um enviado de Deus à Terra. Então, ele era sagrado. Então, tudo aquilo que ele falava é levado como verdade absoluta, gafanhoto. Então, tudo aquilo que ele falava é levado como verdade absoluta. Ele controlava os exércitos, o processo de expansão do Império Muçulmano, ele fazia todo esse controle. E, além de tudo, a influência espiritual dele era tão grande que ele era incontestável. Ou seja, se ele falasse assim, a Terra é plana. Oh, grande Maomé, a Terra é plana. Oh, grande Maomé. Essa é a característica, né? Para a gente entender o poder que ele tinha. E aqui está um exemplo do processo de expansão do Império Muçulmano, né? Eu tenho aqui, ó. Por que nós chamamos depois essa região aqui, ó, aqui, tá? Nós chamamos de África Branca. Porque, ó, surge aqui o Império Muçulmano, nessa região, né? E ele começa, aqui, né? Começa aqui e começa o processo de expansão. E vem expandindo. Chega até a Europa. Quando ele está chegando aqui, chegou em que lugar? Europa. Lembra das cruzadas? Lembra das sucessões das cruzadas? Opa, negativo. Aqui nós não queremos outra influência política, porque esse cara aí pode ser muito perigoso para nós. Então nós mandamos ele caçar formiga, né? Então essa é a relação entre a questão das cruzadas com o Império Muçulmano. Em 632 d.C., morre o profeta Maomé. Aí que começa a grande discussão dentro do islamismo. A partir do momento que Maomé morreu. Morreu. Morreu? Vai fazer o quê? Né? O que nós vamos fazer agora? Aí que vem o X da questão. Aí existem duas vertentes dentro do islamismo. A vertente que nós chamamos de xiitas, que são seguidores de Ali, tá? E nós temos os sunitas, que são seguidores de Sunna. Tá? O que isso tem a ver? Certo? Nós entendemos, quando Moisés morreu, quando Maomé morreu, aí o pessoal falou o seguinte, não, nós vamos pegar aqui os seguidores o que ele escreveu, o que ele falava e tudo, e nós vamos escolher a partir disso, são os califas, os califados, vamos dividir, o Império Muçulmano agora foi dividido, nós temos aqui o grande Império Muçulmano, tá? E agora ele passou a ser dividido em pequenos califados, ou seja, cada califado desse tem um líder, beleza? Tá bom. Então vai ficar assim, nós vamos eleger quem é o califa, né, daquela região, e ela vai ser controlada por aquele califa. Aí teve uma outra vertente que são xiitas, são seguidores de Ali. Ali era um parente muito próximo de Maomé. E eles falavam que, que a religião tinha que seguir através do sucessor, do parente mais próximo. Só que muitas pessoas não aceitavam isso, né? Então aí começou a surgir
começaram a surgir os conflitos entre o islamismo e entre o islamismo, né? Surgiram essas duas vertentes do islamismo, perdão. Aí surgiram os conflitos entre os xiitas e surgiram os conflitos entre os sunitas. Então aí, a partir de agora, uns vão falar assim, os xiitas são os relacionados ao Estado Islâmico, os sunitas são relacionados a isso. Nós precisamos entender que existe a divisão do islamismo em xiitas e sunitas, e que ambos, xiitas e sunitas, algumas pessoas dentro dessa vertente religiosa, tá, fazem o quê? Pegam o nome da religião e utilizam para fazer suas guerras, seus conflitos e tudo mais, gerando conflitos. Tá? Mas nenhum momento, naquele momento de surgir, era extremista, era relacionada a tudo isso. Beleza, pequenos gafanhotos? Então, por o que eu tenho para dizer sobre as divisões do cristianismo e islamismo é isso. Na semana que vem, nós retornamos. Daqui a pouco nós nos encontramos também. Um forte abraço e até mais.